Boa tarde, queridos irmãos, sejam bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. Muito feliz por estarmos nessa tarde aqui falando com vocês um pouco mais sobre o caminho para encontrar a felicidade. A nossa palestra de hoje é baseada no capítulo 11, o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vai falar da lei do amor. Isso mesmo. O caminho para a gente encontrar a felicidade é a lei do amor. A lei de amor, justiça e de caridade, como tem no nosso Evangelho, quando tem no nosso Livro dos Espíritos. E para começar, convido a todos a fechar os nossos olhos, elevando o pensamento ao mais alto, agradecendo aos benfeitores amigos essa oportunidade de estarmos essa tarde reunidos, a fim de refletirmos um pouco mais, a fim de nos consolarmos com as palavras do Evangelho, a fim de aprendermos um pouco mais nessa nossa trajetória evolutiva. E é com a autorização dos benfeitores amigos dessa casa que nós iniciamos mais um momento de reflexão, mais uma palestra, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Querido, nosso tema dessa tarde é o caminho para encontrarmos a paz, o amor. Como falei na introdução, essa passagem, a nossa reflexão de hoje, ela está baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. E eu farei uma breve leitura do início desse item para a gente poder conversar um pouco mais. Então, essa passagem é Psicografia de Lázaro, né? Espírito Lázaro, Paris, 1862. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso realizado. No ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. O restante do item eu vou deixar para vocês fazerem a leitura em casa, né? Mas a gente já começa a nossa reflexão com a primeira frase, onde ele diz que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Então a gente já começa a pensar que se está resumido no amor toda a doutrina de Jesus, esse é o caminho que a gente tem para encontrar a verdadeira felicidade, como dizia Francisco de Assis, o caminho para encontrar a paz. E ele continua dizendo que os sentimentos são os instintos elevados ao progresso. Então, dentro da doutrina espírita, a gente vai ter as três fases, como o Evangelho nos trouxe, que no início, quando fomos criados, éramos apenas instintos, assim como os animais. Os animais eles vivem pelo instinto, o instinto da sobrevivência, o instinto de se proteger. Assim, lá no início também éramos nós. À medida que fomos avançando, à medida que fomos evoluindo, a gente passa dos instintos, a gente vai para as sensações. A doutrina espírita vai nos dizer que a gente sai da parte dos instintos e vai para a parte das sensações, que é o que ainda muito predomina no nosso planeta hoje, né? Vivemos em busca de sensações. Vivemos em busca de prazer. A gente sempre está buscando algo que nos traga prazer, que nos traga sensações. É uma busca contínua. Por que que essa busca é contínua? De prazer, de sensações. Porque às vezes temos dificuldade de aquietarmos um pouco e buscar essa paz que nos tranquiliza, esse momento que nos suaviza e que nos traz ao centro das nossas emoções, porque ainda não aprendemos, como diz o Evangelho aqui, o amor em sua excelência.
né? Ainda estamos caminhando para muitas das vezes um amor egoísta, um amor que é do meu, não é o amor puro a qual Jesus veio nos ensinar. Porque o amor a qual Jesus veio nos ensinar, que é esse amor ágape, é esse amor que a gente olha todos os irmãos, todos como nossos irmãos, porque somos filhos de um mesmo Pai. Ainda muitos de nós não conseguimos chegar lá. Mas o Evangelho nos traz que certeza, né? À medida que vamos avançando, a gente vai sair e por nos purificando, a gente vai sair desse momento, sensações, para caminhar para o sentimento. E quando a gente adentra na parte dos sentimentos, a gente vai encontrar o amor como mais sublime, como aquele que nos motiva a olhar o outro e entender o momento evolutivo que ele está. O que nos motiva a olhar o outro e entender que cada um de nós temos um momento de caminhada. O que nos faz entender que todos nós estamos em uma caminhada individual, mas que nessa caminhada individual nós fomos convidados a compartilhar momentos, a compartilhar sentimentos, a compartilhar sensações, e que o mais importante desse momento de compartilhar é eu entender o outro e aceitar ele dentro dos limites dele, aceitar ele dentro até onde ele dá conta, não é? Mas a gente vai ficar assim, mas afinal de contas, o que é o amor? Leon Denis, no livro O Problema do Destino, do ser do destino e da dor, ele traz uma reflexão para nós. O amor é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser o desejo de unir-se a ele. Então veja bem, Leon Denis começa a definir que o amor é algo que me move para o outro. E ele se reveste de infinitas formas. Ele começa na parte das sensações, desde a forma mais vulgar, que Leon Denis vai trazer, né, até chegar à parte mais sublime. Deus é tão perfeito, a espiritualidade é tão perfeita, que faz nascer em nós, por mais que pareça algumas formas de amor vulgar, mas faz nascer em nós aquele sentimento, às vezes, de querer o outro em excesso para poder despertar em nós a parte do amor até chegar na parte sublime. Leon Denis vai completar nesse trecho do livro que é uma força inesgotável. Renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e que recebe. Aí ele vai nos trazer que há o amor conjugal, o amor materno, o amor filial, o amor fraterno, que é o mais importante, que é o que o Cristo veio nos ensinar. Afinal de contas, somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Por mais que em determinado momento a gente não consiga ainda identificar no outro, e eu digo no outro, é no outro mesmo, fora da nossa parentela consanguínea, o irmão que passa na rua, o irmão que está no carro ao lado, que às vezes não é tão educado conosco, ali está o nosso irmão. Ali está um ser que foi criado por Deus, pelo nosso Pai, pelo Pai de todos nós. Então, Cristo veio nos ensinar a olharmos todos com esse amor fraternal. E Leon Denis continua dizendo que são raios refratados do amor divino, que abrange e penetra o ser. Difundindo-se nele, faz rebentar, desabrochar 1000 formas variadas, né? Ou seja, começa a resplandecer o amor. Começa então a literalmente desabrochar em nós a parte sentimento. A gente lembra que no início da nossa leitura, o Evangelho vai dizer que a gente sai do instinto, assim quando fomos criadas, navegando pelas emoções, que é o que hoje a maioria de nós ainda há em busca dessas sensações que está ligado exclusivamente
a parte da carne enquanto encarnados, né? Ou seja, mais para o material, até a gente chegar no sublime, que é o amor. Mas entre as sensações e entre os sentimentos, há esse íntere que Leon Denis diz que a gente vai navegar por ele para aprender a despertar em nós a semente que recebemos quando fomos criados. Sim, a semente. Porque quando Deus nos faz simples e ignorante, como diz o Livro dos Espíritos, ele já traz em nós já nascemos com a semente do amor. Somos amor, em essência. Somos aquela árvore que estamos desabrochando, que recebeu a sementinha e vai crescendo, vai passando por essas fases e desabrochando. Então, Leon Denis vai continuar no livro O Problema do Ser e da Dor, dizendo que degrau em degrau, sob a influência e radiação do amor, a alma desenvolver-se-á e engrandecerá, verá alargar-se o círculo de suas sensações. Lentamente, o que nela não era senão paixão, desejo carnal, irá se depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado. Exatamente isso, meus irmãos. O amor vai nos fazer se doar e para o caminho da caridade de forma desinteressada. É o dar sem esperar nada em troca. É amar pelo simples prazer de amar, pela simples paz que nos traz ao coração, à alma, saber que estou fazendo bem, saber que eu estou amando cada vez mais as pessoas, que eu estou amando cada vez mais a humanidade. É literalmente a afeição, a vontade de converter a todos, compartilhar com todos esse sentimento que nos envolve. É passar a buscar compreender as atitudes do Cristo, os ensinamentos dele e segui-lo. A alma, Leon Denis vai completar que a alma só adquirirá a plenitude do seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é toda amor, e ela participar. Então, assim, a gente só vai conseguir encontrar esse caminho da paz que tanto pregamos, que tanto divulgamos, que tanto convocamos ao outro, quando deixarmos, permitirmos esse sentimento desinteressado, esse sentimento puro brotar em nós. Quando a gente começar a alargar a nossa visão de amor além do grau parentesco, quando entendermos que, quando Jesus traz a parábola, né, do bom samaritano, que a caminho ele encontra uma pessoa no meio do caminho, vou resumir aqui por conta do nosso tempo, mas a parábola do bom samaritano, Jesus nos traz que o homem de bem sai, ou um determinado homem sai para poder fazer negócios em outro local, e ali no meio do caminho ele é assaltado, é levado todos os seus bens, ele apanha e fica num estado muito deplorável, né? Muito lamentável. E de repente passa um primeiro religioso, olha para esse homem ao chão e fala: não tenho tempo de ajudá-lo. A igreja, o templo, a minha religião está me chamando, eu tenho os meus afazeres lá. Eu tenho os meus afazeres administrativos. E segue a sua caminhada. De repente, passa um outro homem, olha para ele e também fala, a caminho de outras obrigações administrativas e também religiosas, fala: lamentável essa situação que esse homem se encontra. Será o que aconteceu? Mas eu não tenho tempo para parar para poder auxiliá-lo. E segue o seu caminho. E aí, de repente, vem o samaritano. O samaritano, naquela época, Jesus utiliza ele porque era tido, né, aquelas pessoas que eram da Samaria,
eram tidos como pessoas que não tinham uma referência no templo, não tinham uma deferência à religião como os demais judeus o tinha, né? Aqueles cultos externos, aquelas oferendas. Então eles não gostavam de se juntar ao samaritano por conta disso. Mas de repente, ao passar um samaritano, ele olha, se compadece daquele irmão, se compadece daquele ser e fala: eu não posso seguir a minha viagem sem antes auxiliá-lo. Eu não posso passar e fingir que eu não estou vendo essa situação. Então conta-nos a parábola que aquele irmão pega aquele irmão, limpa suas feridas, coloca sobre o seu cavalo, leva a primeira estalagem que ele consegue alcançar e pede o dono da estalagem: dê tudo o que ele precisa, cuide dele. Aqui está o dinheiro para poder pagar a noite dele até ele se restabelecer. Até amanhã. E se por um acaso ele precisar gastar além disso, quando eu voltar, eu quitarei o que ficar devendo. E assim Jesus exemplifica, né, quando ele é questionado pelo povo de quem era o mais próximo dele. Muitas das vezes deixamos de fazer algo por alguém porque privilegiamos as pessoas mais próximas de nós. E aí, em outra palavra, em outro momento do Evangelho, que vai se referir a isso, quem é o mais próximo, o Cristo utiliza dessa parábola para dizer: quem é o meu mais próximo? Será que é o meu colega de trabalho que muitas das vezes está sofrendo? Está passando por momentos tão delicados, mas eu estou tão focado apenas na minha vida, ou então nos meus parentes, na minha família, no meu dia a dia, que eu sequer consigo parar para poder dar um bom dia e perguntar como é que ele está? Será que alguém, ao eu passar, que realmente está em situação de rua e que eu prefiro olhar para o outro lado para não ver? E o convite aqui de Jesus não é a gente parar o carro e dar tudo o que a gente tem para aquele irmão, mas o convite do Cristo é para a gente despertar, para a gente sair das sensações e caminhar para o sentimento. É eu me permitir olhar aquela situação e me compadecer dela e fazer uma prece. Eu já estou permitindo que o sentimento desperte em mim. É eu buscar o meu lugar ao mundo para poder me envolver com alguma. Temos tantas hoje instituições que a gente pode doar uma hora do nosso tempo para poder despertar em nós o sentimento do amor, que vai trazer em nós o sentimento de paz, de dever cumprido. Mas muitas das vezes a gente prefere focar no que a gente chama do nosso próximo, apenas nos familiares e naqueles amigos próximos. E aí, em outra passagem, o Cristo vai dizer: o que fazemos de diferente dos fariseus? O que fazemos de diferente daqueles religiosos que passaram e olharam para aquele irmão e nada sentiram, nem deixaram a compaixão, nem para fazer uma prece, mas seguiram adiante porque o foco estava apenas naqueles que se diziam os seus? O que fazemos de diferente? A reflexão é que deixemos despertar em nós o amor. Vamos sair das sensações, vamos caminhar para o sentimento de fraternidade, o sentimento de olhar o outro, de enxergar o outro, né? Então, o Leon Denis vai nos trazer que a gente só irá alcançar essa plenitude, em outras palavras, só iremos alcançar essa paz de espírito, essa plenitude, essa paz que tanto pregamos, quando verdadeiramente permitirmos deixar brotar em nós esse amor fraternal. Quando começarmos a despir de nós o que não é nosso.
porque só é nosso o que é essência. Em essência, somos amor. Em essência, fomos criados e nascidos para o amor. E o que é que não é nosso, Dalva, então? Não é nosso a raiva, não é nosso orgulho, não é nosso a vaidade, não é nosso todo sentimento contrário ao amor. Nós vamos encontrar em 1 João, lá na Bíblia, capítulo 4, versículos 7 e 8, que Deus é amor. Lá em 1 João vai estar o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus ainda, porque Deus é amor. Então, 1 João vai resumir que Deus é amor. E Deus é amor mesmo, e amor só. Deus não é vingativo. Deus não cobra nada de nós. Deus nos fez simples e ignorante e nos deu o livre-arbítrio. O fato é que o que plantamos, existe uma lei dentre as leis de Deus. Estamos aqui tratando da lei de amor, justiça e caridade, que é uma única lei, mas também há a lei da plantação, a lei de causa e efeito. Então, se eu plantei, logo tenho que colher. Deus nos deixa livre para fazer a plantação, mas a colheita é obrigatória. Então, até ontem plantávamos sensações. Até ontem, muitas das vezes deixávamos nos dominar pelos instintos. Que a partir de hoje possamos deixar nos envolver pelos sentimentos. O sentimento de fazer o bem, o sentimento de amar, o sentimento de permitir-nos seguir os passos de Jesus, né? Mas de qual forma, né? De que forma nós possamos perceber que Deus nos ama? Já que Deus é amor, nos fez para o amor, de que forma a gente pode perceber que Deus nos ama, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 11, o item 1, numa determinada conversa com os fariseus, quando eles questionam a Deus querendo tentá-lo, a Jesus, perdão, quando eles questionam a Jesus querendo tentá-lo, porque a lei de Moisés, né, eles a todo momento, eles sempre foram guiados pelas leis mosaicas, que foram as leis ali feitas por Moisés, né? Começou lá com Moisés através dos 10 mandamentos, e aí eles questionam, né? Qual é o maior mandamento, mestre? Para ver o que Jesus responderia. E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Quando Jesus fala, amará o teu Deus de todo o teu entendimento, se a gente viajar nas leis mosaicas, quando eles trazem essa força de todo o seu entendimento, ele fala que é amar tudo que Deus fez num todo. Então, de certa forma, quando Jesus vai falar do segundo mandamento, ele já estava colocando dentro do primeiro, amar os seres, amar ao irmão, amar a natureza, amar o planeta, respeitar o planeta. E para ele sempre as leis foram coisas muito sérias. Então não foi à toa que Jesus trouxe: amará de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Ame a tudo que Deus coloca em tuas mãos. Mas para poder deixar bem claro a necessidade da gente desenvolver o amor pelo outro, passar a respeitar o outro, Jesus completa: o segundo é semelhante a este:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm todas as leis e os profetas. Por quê? Porque quando a gente aprende a lei de amor, de justiça e de caridade, quando a gente aprende a lei de amor, a gente não precisa mais das outras leis para nos direcionar. Porque eu não vou infringir o espaço do outro. Eu não vou querer que a minha opinião seja maior do que a do outro. Eu não vou ter necessidade de me sobrepor ao outro. Eu não vou ter a necessidade de destruir, de caminhar para a lei de destruição. Eu vou apenas amar, compreender tudo ao meu redor e seguir. Então, eu já não tenho mais a necessidade de uma lei acima de mim, até mesmo a lei dos homens, para poder me orientar. Porque eu vou ser orientada com base na lei do amor, do que o Cristo nos trouxe. Eu vou aprender a me amar, porque eu sou filha de Deus, filha querida. Se a gente parar para pensar, em meio a tantas e tantas criaturas, tantos filhos, Deus me fez única, Deus fez você único. Então sou filha amada, tenho que encontrar no meio desse caminho, tenho que encontrar no meio desse momento a qual eu vivo, aonde foi que eu perdi essa filiação com Deus, aonde foi que, dentre tantas as vidas, eu fui me perdendo pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela prepotência, e começar a me desfazer de toda essa bagagem que não é minha, de toda essa bagagem que não me pertence, e voltar para a origem. Quando eu volto para a origem, eu encontro a paz, porque eu estou em paz. Ao pregarmos a paz no mundo, a gente sempre tem que compreender que a paz ela começa em mim. Se eu tenho verdadeiramente paz, nada ao meu redor me tira do centro. Então, quando Jesus nos revela um Deus que é Pai. Não o Pai que nós aprendemos aqui, que é limitado como nós. Não o Pai que nós aprendemos nesta vida, que tem todas as limitações como nós. Mas um Pai verdadeiramente amoroso, que perdoa, que acolhe, que é justo, que educa. Ele perdoa porque ele não se sente ofendido. Nós que sentimos essa necessidade do perdão, porque ao infringirmos essas leis, a nossa consciência nos cobra reparar. Então ele acolhe porque independente de quantos erros, quantos pecados, se assim ficar melhor, lembrando que pecado é errar o alvo é o amor, o alvo é vivermos em fraternidade. Então qualquer atitude que eu tome que contrarie esse alvo, a minha consciência vai me chamar à responsabilidade. Logo, ele continua de braços abertos falando, eu compreendo, em meio às suas aflições, em meio às suas dores, em meio ao seu desespero, porque às vezes você não sabe para onde está indo, porque está perdido de si mesmo, eu te acolho. Mas eu também sou um pai que perdoa, um pai que acolhe, mas eu sou um pai justo. E para eu poder te educar, eu te dou a oportunidade de reparar. Então somos acolhidos sim no braço do Pai. E que pela sua justiça, Ele nos dá a oportunidade todos os dias, seja dessa dos erros cometidos nessa encarnação, seja os outros das vidas passadas, que estamos aqui também para reparar. Então Ele nos educa. Esse é o Deus que ama. Esse é o Deus que criou a mim, criou a você. E criou esse lindo planeta para que a gente viva em paz nele. E o Evangelho segundo o Espiritismo ainda
no capítulo 4, capítulo 11, item 4, ele vai nos dizer que amar o próximo como a si mesmo é fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. E como é que eu posso praticar isso? Eu pratico isso quando eu me coloco, uso a empatia para me colocar no lugar do outro, vivenciando as situações dele, buscando vivenciar as situações e a história de vida dele. Porque é muito fácil a gente querer nos colocar no lugar do outro com a nossa história de vida, com o nosso contexto. Paremos para refletir. Quantas vezes, às vezes, a gente julga o outro severamente e quando conhecemos a história de vida dele, o passado dele, a nossa concepção, a nossa forma de olhar muda por completo. Então, por que não, ao invés de julgarmos primeiro, não começarmos a fazer o exercício de primeiro conhecer a história de vida da outra pessoa antes de apontá-la? Agindo assim, passaremos a agir com mais empatia. E através da empatia, vamos caminhar para o acolhimento. Do acolhimento vai nascer o sentido de compaixão, do sentimento de compaixão. Do sentimento de compaixão, caminharemos para o amor. Então, eis a expressão mais completa da caridade, que é fazer ao outro o que gostaríamos. Quantas vezes a gente também não passa pela situação de ver as outras pessoas nos julgando e a gente mesmo conversa com a gente, mas ele não sabe o que eu passei. Ele não sabe o que eu vivi até aqui para eu ter esse tipo de atitude. Da mesma forma que o outro não sabe o que nós vivemos, nós também não sabemos o que o outro passou, o que ele viveu. Então o convite é para a gente parar dos julgamentos e criar mais empatia. Ao invés de julgarmos, pensarmos ou falarmos realmente, para ele estar agindo dessa forma, talvez ele não tenha tido uma vida tão fácil. Talvez ele tenha passado por momentos bem trabalhosos e ele precisa de acolhimento, como eu já precisei em determinados momentos da minha vida e que até hoje eu também preciso. Então, com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que nos damos? Vai trazer o Evangelho. Como é que eu posso exigir do outro um comportamento que muitas das vezes eu não tenho? E se eu já tiver, eu não vou exigir, porque eu já vou entender a lei de amor, de justiça e de caridade. A prática das máximas leva à destruição do egoísmo. A prática dessas máximas vai nos trazer o Evangelho, leva à destruição do egoísmo. Quando todos os homens tomarem como conduta, como norma de conduta e como base de suas instituições, de suas relações, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódio, nem disserções, mas união, concórdia e mútua benevolência. Eis o caminho para a paz, meus irmãos. Eis o caminho para o amor. Né? E como a gente vai desenvolver esse amor ao próximo? No livro do trecho Ajuda-te que o céu ajudará, irmão José vai nos trazer uma reflexão. Ele vai nos trazer o seguinte: em contato com o sofrimento, o homem se compadece, aprende a identificar-se com o seu próximo. Observa que não é diferente de ninguém, que a sua pretensa superioridade é engodo, que as posições nas reencarnações se invertem. As necessidades materiais existem em função das necessidades de convivência. A convivência permite o intercâmbio,
O intercâmbio é aprendizado mútuo. Tudo lição para espírito, tudo bênção. Então, como eu vou desenvolver? Temos Chico Xavier a nos também encaminhar, mostrar o caminho, o contato com o próximo. O contato com o próximo vai nos despertar. O contato com o próximo vai, às vezes, nos mostrar o quanto somos ingratos em determinadas situações. E o quanto ele vai trazer aqui, nos mostrar que as posições ao longo das reencarnações, elas vão se modificando. Hoje estou numa situação melhor de vida, amanhã eu posso não estar. E como eu vou estar lidando com isso? Se somos dispenseiros de Deus, que nada que temos nessa terra é nosso, nem o corpo, porque o corpo vai voltar para o pó, o espírito ele permanece. Se até o meu corpo é emprestado, se faz necessário eu aprender a olhar o outro. Eu sair da minha zona de conforto, porque o caminho do homem para Deus é o próprio homem. Eu não vou conseguir chegar até Deus, a esse amor, se eu não tiver esse contato com o próximo. Seja para tirar algumas horas da minha vida. A gente tem tantas formas, meus irmãos, de praticar a caridade. A gente traz Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, tantos irmãos vieram nos exemplificar, mas hoje nós temos tanta forma de praticar a caridade, até mesmo porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer que a maior da caridade não é dar alimentos, não é dar coisas. A maior forma de caridade é eu ver o outro, eu ouvir o outro, me compadecer do outro. Muitas das vezes eu tenho a oportunidade de ouvir o desabafo, ou então apenas ouvir a situação que o meu colega de trabalho está passando e eu prefiro virar o rosto para o lado e fingir que eu não estou vendo nada. Eu ouvir o outro é caridade, porque eu tenho que trabalhar em mim o julgamento. Eu tenho que trabalhar em mim o meu egoísmo, porque eu estou doando o que é mais precioso de mim, que são as minhas horas. Eu parar para poder ensinar algo a alguém é caridade, porque eu estou doando verdadeiramente de mim. Eu não estou pegando uma coisa e dando. Eu estou doando o mais precioso. É o meu tempo, é o que eu tenho de melhor. Então nós temos muitas formas de fazer a caridade. E a melhor escola que a gente tem é esse planeta Terra. A melhor escola que nós temos, vai dizer Emmanuel no livro Consolador, na questão 110, que a melhor escola começa na família a qual nós estamos vivendo e a sociedade nos momentos que nós estamos vivendo, de olhar o outro com um olhar mais caridoso, de olhar o outro com compaixão, de olhar o outro buscando entender o seu momento, buscando compreender o momento evolutivo que ele está. E através disso a gente também vai desenvolver o amor próprio. Quando Joana de Ângeles vai nos trazer no livro Garimpo de Amor, recomendo muito esse livro, é um livro profundo, tocante, que Joana vai nos ensinar a nos amar e também o caminho para amar o outro. Joana de Ângeles vai nos trazer que o amor que o indivíduo devota a si mesmo, a forma ideal de buscar, é a forma ideal de buscar a renovação interior, de progredir moral e emocionalmente, de construir o edifício das realizações que aformoseiam o caráter e planificam em profundidade. É a maneira mais promissora de expandir a capacidade de afeto, pois somente quando a pessoa se ama é que pode ampliar esse sentimento mais nobre de amar ao próximo. Então, eu me amar é eu aceitar as minhas limitações.
Eu me amar é eu me acolher. Entender que hoje eu estou na minha melhor versão, dizem os espíritos. Eu amar cada ponto em mim, porque deu trabalho para a espiritualidade. Deu trabalho para a espiritualidade planejar cada parte do que eu preciso no meu corpo. Foi um planejamento de amor, ao me criar, ao te criar, a nos fornecer essa máquina que é o corpo humano, que nos fornece tudo que a gente precisa para evoluir, não é? E nós precisamos desenvolver habilidades emocionais para esse auto-amor. Ao olharmos para algo que a gente não se identifique, buscar em nós. Por que a espiritualidade fez esse detalhe dessa forma? Será que de repente se tivesse feito de outra, eu não me perderia novamente? Eu, ao invés de estar me aproximando de Deus, me aproximando do amor, eu não me afastaria cada vez mais dela? Né? Adotar frases amorosas, adotar uma relação amorosa comigo mesmo, de compreensão, de compreender os momentos que eu passei na vida, de me acolher, de olhar para o espelho e dizer: que bela criatura que Deus fez. Você é linda, você é lindo, porque Deus planejou cada detalhe do que eu estou vendo. Deus destinou mensageiros dele a planejar cada detalhe com amor do que eu estou vendo, para que eu possa progredir, para que eu possa evoluir. Amar a si mesmo é o começo de um romance para todas as vidas. Quando a gente começa a desenvolver o amor para conosco mesmo, é um começo de um romance para todas as vidas. E um romance que vai nos auxiliar a aprender a amar o outro. Ainda no garimpo de amor, Joana vai nos dizer que o auto-amor é um aprendizado de longa duração. Então é um momento que a gente vai ter de treinar. Muitas das vezes a gente nos trata com palavras que não traduzem o auto-amor, com palavras de desamor, né? Trazendo às vezes crenças da qual nós aprendemos do nosso pai, da nossa mãe, mas trazendo crenças que a gente aprendeu no mundo em que nós convivemos e usamos palavras degradantes para conosco. É nesse momento que a gente vai, por isso que ela fala que é de longa duração. Eu proferi uma palavra não amorosa para comigo, eu parar, refletir e falar: não, Dalva, você não é isso. Você é amor. Você é o mais belo que Deus pôde fazer para entregar para você mesmo e se amar. O amor a si mesmo deve ser desenvolvido pela meditação, pela autoanálise, porque necessita de estímulo para desdobrar-se, para enriquecer na vida, vai dizer Joana de Ângeles. Não sou eu que estou dizendo isso, é Joana de Ângeles. Então, por que eu me tratei daquela forma naquele momento? Agora eu vou parar, vou meditar, vou ter aquela análise e vou me acolher. Vou dizer: você não é nada daquilo. Tiveram condições na vida, momentos na vida que você precisou passar por essa experiência, você não soube lidar com ela e tudo bem. Vamos refazer o caminho. Vamos ter paciência conosco, vamos buscar o autoconhecimento, mas lembremos sempre que a autoaceitação não é conformismo. A autoaceitação é o aceitar as minhas limitações e começar a traçar planos, por mais demorados que sejam, porque nós temos a eternidade, mas já nessa vida traçar planos para me tornar um ser melhor. Às vezes nós traçamos tantos planos para a profissão,
traçamos planos para nos tornarmos ricos, para uma estratégia profissional, traçando N planos para uma viagem que queremos fazer com pessoas que nos amamos, mas qual o plano que nós temos? Qual o planejamento que nós temos para nos acolher, nos tornar cada vez pessoas mais amorosas? Qual o planejamento realmente que nós temos para evoluirmos, para chegarmos um dia e abraçarmos Jesus? Para darmos aquele abraço e sermos acolhidos pelo Cristo, nenhum desses planos terrenos que tem o foco apenas nessa encarnação vai nos servir. Mas o plano de eu me auto-amar, desenvolver o auto-amor e poder distribuir esse amor fraternalmente, esse vai me servir para todas as vidas, né? E tem um vídeo de Chico que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, depois vocês podem procurar na internet, que ele vai dizer o seguinte: Chico, na sua grandeza, se eu fosse alguém, se eu fosse alguma coisa, se eu pudesse deixar alguma coisa para alguém, resumindo dentro de tudo que eu fiz, eu deixaria o que o Cristo nos trouxe. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar muito, amar sempre, buscar em todas as situações da nossa vida olhar com um olhar de amor. E quando a gente passar a exercitar isso, a gente verá uma grande árvore em nós, né? Aquela árvore que vai ter as suas bases. A gente pode imaginar nesse momento, caminhando para o final, meus irmãos, nós sendo uma grande árvore, aonde na sua base se encontra caridade, caridade, caridade. Subindo no tronco, a gente vai ter amar a si mesmo e amar a Deus. E nas folhas e frutos, a gente vai ter a indulgência, a solidariedade, a bondade, a paz, a paciência, a mansidão. Bem-aventurado os mansos que herdarão a terra, disse Jesus. O perdão, a compaixão, a misericórdia, a renúncia, a solidariedade. Não te esqueças de que o amor é semelhante à árvore que, se hoje se mostra frondosa e carregada de fruto, um dia já foi semente. Do livro Ajuda-te que o céu te ajudará. Para finalizar, eu vou deixar para vocês como recomendação a leitura do capítulo 26 do livro Renovando Atitudes, pelo espírito de Hamed, né? De Francisco Espírito Santo, que é o autor, pelo espírito de Hamed. O capítulo 26 tem como título: O amor que tenho é o amor que dou. Né? Somente se dar aquilo que possui. Como, pois, exigir o amor de alguém se eu ainda não sei amar? Como requisitar o respeito e a consideração de criaturas que ainda não atingiram o ponto delicado do sentimento do amor? Lembremos que no início da nossa fala a gente leu o capítulo 11, item 8, que vai dizer que o homem no seu início tem instintos, depois corrompido e avançado sensações. Muitas das vezes a gente quer exigir do outro atitudes quando ele ainda nem aprendeu a amar. Quando ainda ele teve uma história de vida tão delicada que não despertou nele o sentimento de amor. Então quem dá afeto, Hamed vai trazer nesse determinado ponto que quem dá afeto recolhe felicidade, de se ver multiplicar aquilo que deu, mas somente damos de conformidade com aquilo que temos e que podemos doar. Então que possamos, a partir de hoje, desenvolver uma história de amor conosco mesmos,
para podermos amar cada vez mais ao próximo, para podermos auxiliar nesse mundo de regeneração, a transformação. E é através desse caminho que encontraremos, através do caminho do amor, que encontraremos o que pedimos tanto, o que divulgamos tanto no mundo, que é e que buscamos tanto, pedimos tanto ao outro para poder vermos a paz reinar. Só iremos conseguir alcançar, acabar com a guerra no nosso planeta, seja ela de qualquer tipo que seja, porque falamos às vezes da guerra que está acontecendo nos outros países, que vivem em guerra, que usam armas, mas esquecemos das guerras internas que vivemos na nossa sociedade. Então só vamos conseguir acabar com essas guerras, seja de qualquer tipo, quando encontrarmos o amor, quando passarmos a vivenciar o amor. Aí sim teremos instalado em nosso planeta a paz. Então, só o amor, parafraseando a música, né, cantada por Roupa Nova, só o amor vai conseguir nos libertar. Só o amor vai conseguir, né? E o Cristo, como Cristo nos trouxe, somente o amor vai verdadeiramente nos libertar e trazer a paz às nossas vidas. Espero que essas breves palavras, nesse momento que passamos juntos, alcance o seu coração, um momento de reflexão. Deixo aqui o meu abraço, um ótimo final de semana para todos vocês, que o Mestre Jesus esteja visitando a cada lar e um forte abraço. Fiquemos com Jesus.